Um jovem que sofreu muitas atrocidades que nenhum ser humano deveria passar. Sofreu muito de forma física e até emocional, e que em toda a sua história tudo parecia estar dando errado, mas que não desistiu, mas manteve sua fé firme em Deus. José, filho de Jacó. Jacó que tinha 12 filhos, sem contar a sua filha Diná, que também passou por uma atrocidade. Já contamos a história de Diná. Se você quer saber o que aconteceu de tão terrível na história da filha de Jacó, Diná, é só clicar no link da descrição que você será direcionado a este vídeo. Por ser o primeiro filho da mulher amada de Jacó, Raquel, seu pai o amava muito, mas isso fez com que os seus irmãos criassem uma inveja de José. Quando era bem jovem, José teve sonhos onde demonstravam o que iria acontecer no futuro. Um dos sonhos de José é que, enquanto ele estava atando os molhos no meio do campo, o molho dele se levantou e o dos seus irmãos se encurvaram para o dele. E isto indignou muito os seus irmãos, porque disseram: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter o domínio sobre nós? Até que um dia, por tanta inveja de José, seus irmãos decidiram o jogar dentro de um poço e logo em seguida o venderam como escravo para alguns ismaelitas que passavam naquela região naquele momento. E aquela caravana leva José até o Egito, onde é vendido para um homem chamado Potifar. A Bíblia diz que Potifar era eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, e comprou José da mão dos ismaelitas. Mas com o tempo, Potifar observou que em tudo que José fazia, prosperava. E por achar graça aos olhos de José, colocou-o como administrador de sua casa e tudo que pertencia. E Deus, por amor a José, abençoou muito a casa daquele egípcio. Até que certa feita a esposa de Potifar, que já estava observando José há um tempo e tinha visto que José era um jovem formoso, ficou interessada nele e disse: Deita-te comigo. Porém, José recusa esse pedido da mulher e a deixa com muita raiva, fazendo assim com que a mulher de Potifar criasse uma calúnia contra José, dizendo que a tinha violentada. Potifar, então, por não ter prova de que José não tinha feito aquilo, o envia para a prisão. Então aquele jovem que já tinha sido vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, que tinha chegado a uma terra desconhecida e tinha sido vendido para um homem totalmente desconhecido, mas tinha conseguido uma posição de administrador na casa de um homem importante, neste momento era enviado para uma prisão, sendo tratado como um criminoso, uma pessoa que não era digna de confiança. Mas Deus era com José o tempo todo. E quando chegou na prisão e passou algum tempo, e o Senhor, que estava com José o tempo todo, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. Isto nos traz uma lição de que não importa onde estejamos, se estamos com Deus, Ele nos faz prosperar em lugares improváveis. Se honrarmos a Ele, Ele nos honra de forma sublime. E José, enquanto está na prisão, interpreta os sonhos de 2 prisioneiros de Faraó. E um deles, que era antes copeiro de Faraó, depois que interpreta o sonho dele, José pede para que ele lembrasse e falasse da sua situação para o Faraó. Mas o homem não lembra e José continua preso naquela prisão, até o dia que Deus tinha determinado. Porque Deus dá 2 sonhos a Faraó, e nesse sonho 7 espigas magras devoravam 7 espigas gordas, e 7 vacas magras devoravam 7 vacas gordas. E este sonho atribulou muito ao Faraó, até que o copeiro lembra de José e diz a Faraó que chamasse um homem chamado José, que estava na prisão,
e que lhe tinha interpretado um sonho e tinha concretizado assim como José havia falado. É nesse momento que o faraó manda chamar José. E depois de fazerem a barba de José e o aprontar, José chega em frente ao faraó e o faraó conta os seus sonhos e José diz que quem vai interpretar é Deus, mostrando aí que mesmo José passando por todas essas situações, ele não deixou de ter fé e acreditar que Deus o iria ajudar e no tempo certo a vitória iria chegar. Deus então utiliza José para interpretar os sonhos de Faraó, onde a interpretação era que haveriam 7 anos de bonança, seguidos de 7 anos de fome. Isso atribula muito o Faraó e o desespera. Mas José, que era um homem inteligente, além de dar a interpretação, traz a solução para o Faraó, dizendo que o Faraó deveria providenciar um varão inteligente e sábio e que o colocasse sobre toda a terra do Egito, e ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e que eles ajuntassem toda a comida desses bons anos que vinham e amontoassem o trigo debaixo das mãos do faraó para mantimento das cidades e o guardassem, até que viesse os 7 anos de fome, para que suprisse a fome do povo e do faraó. E esta ideia de José é boa aos olhos de Faraó, e Faraó o declara José como governador do Egito. José, que entrou no Egito como escravo, mas se tornou um governador. Quando os 7 anos de bonança passam e chegam os 7 anos de fome, aparecem também pessoas inusitadas em frente a José. E essas pessoas eram os seus irmãos, porque a fome não tinha assolado apenas o Egito, mas todos os povos. Quando José vê seus irmãos em frente a ele, se lembra do sonho que teve quando era jovem, mas qualquer pessoa imaginaria que José iria se vingar dos seus irmãos. Mas Deus o preparou o tempo todo para esse encontro com seus irmãos, porque quando viu os irmãos, mesmo criando alguns testes para saber se os irmãos haviam mudado, José afirma que Deus o enviou diante daquele povo para que houvesse a conservação da sucessão dos israelitas na terra e também para os guardar, dando um grande livramento. José foi um jovem que sofreu muito, mas que Deus o abençoou e não deixou de estar com ele em nenhum momento. O abençoou dando uma esposa chamada Zenate e 2 filhos chamados Manassés e Efraim, e ainda possibilitou que José visse o seu pai antes que morresse. Que essa história de José seja como lição para a sua vida, que não importa o lugar que esteja, se você está com Deus, se você honra a Deus, Ele te honra e nos faz crescer em lugares improváveis. Se você já gostou desse tipo de vídeo, já curte, não esqueça de comentar qual o próximo vídeo você quer ver aqui. E também de seguir o nosso perfil para as próximas histórias.